Olá, eu sou o pastor Alex Santos e você está assistindo Primícias do Coração. Hoje eu quero falar de um texto que está em João capítulo 6, e eu quero ler o versículo 60, 66, 67 e 68. Vamos acompanhar? Pega a sua Bíblia comigo. João 6, versículo 60 diz assim: Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: Dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Vamos até o verso 66, que diz assim: Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Logo após Jesus estar falando sobre ser o pão da vida, e também está discorrendo sobre, se você quiser ter vida em si mesmo, e se você quer ter parte comigo, você vai ter que comer da minha carne e beber do meu sangue. Muitas pessoas, ao ouvir isso, que estavam ali naquele momento com ele, não entenderam o que eles estavam falando. Acredito com certeza que até levaram para o lado literal. Como assim comer da tua carne e beber do teu sangue? Canibalismo, ele é um pecado. Não, nós não podemos fazer isso. E muitas pessoas deixaram Jesus, porque se escandalizaram com a sua fala. Mas se escandalizaram porque não entenderam aquilo que eles estavam falando. Alguns discípulos que também seguiam Jesus, olharam e falaram, dura é essa palavra. Quem pode suportar? Jesus, vendo a movimentação das pessoas, conhecendo a intenção e vendo a atmosfera daquele ambiente, de contrariedade, de falta de entendimento, ele olhou para os 12, aqueles que acompanhavam ele mais de perto, e perguntou assim, vocês também não querem ir junto? Não querem seguir com eles? Então Pedro pega e diz assim, Mestre, Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. Quando eu medito nessa passagem, quando eu olho para esse texto, eu vejo Pedro, um homem que muitas vezes é interpretado por um cara impulsivo, não mede muitas consequências dos seus atos. Pedro também ao mesmo tempo me surpreende. Quando ele diz, Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. Eu entendo que, às vezes, mesmo Pedro mostrando que, estando junto, ouvindo muito, não consegue entender muitas coisas. E às vezes, nas situações mais difíceis, Pedro consegue ter uma clareza, uma posição diferente. Eu entendo que quando Pedro diz, para quem iremos nós, ele está falando, eu já entendi que eu não vou encontrar em algum lugar deste mundo aquilo que somente o Senhor pode me dar. Eu já entendi que a satisfação, o propósito, o alinhamento, clareza de uma vocação, clareza de um chamado em Deus, eu não vou encontrar em lugares. Então Pedro, ele elimina essa opção e ele diz, para quem iremos nós? É por isso que ele não pergunta para onde iremos, porque Pedro entendeu que a satisfação você não vai encontrar em lugares. A satisfação, a vida eterna, o sentido da vida, você não vai encontrar em lugares. Você vai encontrar em alguém. Então Pedro, ele pega, estreita o seu pensamento, elimina uma opção e diz assim, Senhor, para quem iremos? Será que existe outra pessoa que possa nos fornecer, que possa nos dar tudo aquilo que o Senhor tem nos dado? Sim, esse é o entendimento que nós precisamos nesse tempo. Esse é o entendimento, saber que somente em Cristo nós vamos encontrar a vida eterna. E somente a partir dele, não a partir de nós, mas a partir dele em nós, é possível sim ter vida em si mesmo.
através de uma praticidade, o exercício que gera o hábito da meditação da palavra, de comer do pão vivo, o pão da vida. Sim, Pedro entendeu isso. E é por isso que ele faz aquela pergunta. Eu entendo que algumas pessoas que se retiraram daquele lugar por não entender aquilo que Jesus estava falando, às vezes isso talvez possa acontecer com você, possa acontecer comigo. Sim, acontece isso. Porque algumas vezes o Senhor nos fala algo que talvez vá nos exigir alguma coisa. E o pior é quando nós não entendemos aquilo que o Senhor está falando e que talvez vá nos exigir. No primeiro momento pode ser uma afronta ao nosso conceito, à nossa mentalidade, ao nosso raciocínio. Como assim comer da tua carne e beber do teu sangue? Isso é uma loucura. Mas Deus está falando de ter comunhão com Ele. Ele está falando, se vocês não se relacionarem comigo, se vocês não tiverem vida relacional comigo, vocês não vão conseguir ter vida em si mesmo. Então é preciso que você coma da carne, beba do sangue. Você vai ter que comer da carne. Você lembra na ceia? Quando Jesus levantou o pão e disse, este é o meu corpo. A carne, você vai ter que ter participação. Nós temos participação com Ele quando nós comemos da sua carne. Agora, meditação e oração não é o suficiente. Talvez é algo que você também não vai entender, mas me deixe explicar. Somente ler a palavra e meditar nela não é suficiente. Vai ser necessário um pouco a mais. Eu e você, nós precisamos ler, meditar, jejuar, mas agregar à nossa vida a praticidade, o exercício dos princípios e da palavra de Deus. Quando você começa a caminhar nessa palavra, e mesmo que você se depare com situações difíceis que a palavra nos exige no dia a dia, quando você começa a caminhar nesse lugar, você está conquistando o reino à força. E quando você começa de alguma maneira colocar força, quando você começa a perseverar, a ser constante, quando você consegue ir adiante, avançar, romper, tentando viver a palavra, o próprio Espírito ele gera a vida da palavra em você. Ou seja, aquilo que nós lemos e aquilo que entendemos, nós temos que nos esforçar para viver. Aquilo que nós lemos, aquilo que nós entendemos, mas talvez não a ponto de compreensão, não talvez até a ponto de ter fé naquilo. Será que isso vai gerar vida? Será que isso vai me dar um retorno? Mas nós fomos chamados para andar por fé. Nós não fomos chamados para julgar o que é e o que não é, o que é viável e o que não é, o que é bom e o que não é. Não, nós somos chamados para andar por fé. E quando você anda por fé, quando você agrega, traz para a sua vida obediência à palavra, por meio da fé, ela gera a vida da palavra em você. Essa palavra é a palavra que eu quero deixar para você nesse dia, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Quando você come da palavra e bebe do sangue, bebe do vinho, nós temos participação com Ele. E a vida dele está em nós. Deus te abençoe e até uma próxima.